Bom dia, família PIBPH. Que alegria é estarmos mais uma manhã aprendendo sobre a Palavra de Deus. Como é bom podermos avançar nos livros e cartas do Novo Testamento. E agora nós vamos iniciar a primeira carta de Pedro. Nós vamos começar hoje falando a respeito do capítulo 1 dessa primeira carta de Pedro. O capítulo 1, ele vai dizer a respeito sobre esperança e sobre santidade. A respeito deste primeiro tema, esperança, eu destaco aqui o versículo 6 e 7, que diz o seguinte: alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por um tempo, por causa dos muitos sofrimentos e provações que vocês estão passando. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Meus queridos, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que a nossa esperança ela está diretamente ligada à nossa fé. E ele vai então nos afirmar que mesmo que nós passemos por dificuldades, por provações, por lutas, nós devemos entender que essas provações são para mostrar que a nossa fé é verdadeira. Todos os dias nós passamos por situações que testam a nossa fé, que realmente nos levam ao fogo, mas nós temos que nos lembrar que o ouro ele só é refinado quando ele passa pelo fogo. Então, da mesma maneira, quando nós somos levados ao extremo, quando nós somos realmente apertados, é que se extrai o suco da nossa essência. Sempre que nós passamos pelo fogo, nós podemos ser refinados pelo Senhor. A própria palavra diz: essas provações são para mostrar que a fé de vocês é verdadeira. Será que, ao passarmos por provações e por sofrimentos, nós temos demonstrado uma fé verdadeira ou uma fé falsa? Será que nós temos fé quando as coisas vão bem, quando as coisas estão positivas para nós? E quando as coisas ficam ruins, nós abandonamos o Senhor? Nós nos afastamos do seu caminho? Ou será que nós temos permanecido, continuado, mesmo nas lutas e nas perseguições? O próprio Senhor Jesus nos ensina que diante das mais terríveis provações e perseguições, devemos permanecer no seu caminho. O Senhor Jesus, quando ele estava a caminho da cruz para ser crucificado, para morrer pelo meu e pelo seu pecado, ele ainda assim continuou firme no seu propósito. Mesmo levando chibatadas, mesmo apanhando de diversas maneiras, ele não olhou para a direita, ele não olhou para a esquerda, mas ele olhou para a frente, para a cruz, para realizar aquilo que ele tinha que cumprir. E conosco não haveria de ser diferente. Enquanto seguidores do Senhor, enquanto filhos de Deus, nós devemos ter os nossos olhares fixos no nosso Senhor, no alto, para podermos realizar aquilo que Ele espera que nós façamos. Mesmo que nós soframos algum tipo de perseguição, mesmo que algo ruim para nós a princípio aconteça, nós devemos continuar firmes, porque a nossa esperança está relacionada com a nossa fé, uma fé que é firmada no porvir, e não no presente século. O presente século é marcado pelo pecado, é marcado pelo sofrimento, mas o século vindouro, em que nós estaremos com Cristo na glória, será um século de paz, de alegria, uma nova vida no Senhor. Então nós devemos ter os nossos olhares fixos nessa esperança, a esperança que vem de Cristo, de um futuro glorioso ao seu lado. E enquanto nós passamos por essa terra, por diversas situações, não devemos nos esquecer desse princípio. O segundo tema que Pedro vai nos dizer no primeiro capítulo fala a respeito da santidade da vida cristã. E para falar de santidade na vida cristã, primeiro nós precisamos falar de identidade cristã. Eu lhe pergunto, você sabe a sua identidade em Cristo? Você sabe quem você é chamado para ser pelo Senhor? Hoje, muitas pessoas rotulam outras pessoas. Muitas pessoas dizem o que você tem que ser, como você tem que falar ou se vestir, mas o mais importante, o que o Senhor Jesus tem dito de você.
será que da boca do Senhor temos escutado: "Este é o meu filho amado, de quem me alegro"? Ou será que da boca do Senhor temos escutado: "Afaste-se de mim, pois eu não te conheço"? A palavra do Senhor diz no versículo 18, aqui no primeiro capítulo de Pedro: "Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo." Irmãos, sempre que nós entendemos o nosso valor em Jesus, então nós não aceitamos mais os falsos valores do mundo. O mundo diz que você é valorizado pelo que você tem a oferecer, pelo quanto que você trabalha, pelo quanto que você se dedica por algo, pelo quanto que você pode pagar por algo, mas a palavra do Senhor não. Ela diz que o Senhor nos comprou por um alto preço, enquanto nós ainda éramos escravos do pecado. Então, nenhum valor que o mundo tente colocar em você e as pessoas que servem ao mundo, nenhum dos valores que elas tentam colocar em vocês não representa quem vocês são. Os valores que nos representam são os valores que estão firmados na Escritura Sagrada. Mas será que nós temos tomado posse desses valores? Será que temos entendido e vivido de acordo com estes valores? Ou será que temos nos deixado enganar pelos valores falsos do mundo? É necessário, irmãos, e é tempo, mais do que nunca, de voltarmos os nossos olhos para a palavra do Senhor e entendermos quem nós somos através dela. O texto diz: "Não foi mediante coisas perecíveis que vocês foram comprados, não foi mediante ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Jesus." O Senhor, como um cordeiro mudo, foi em direção ao matadouro, e Ele sofreu por mim e por você em silêncio, porque Ele nos ama e Ele tem um propósito de vida para nós. Nós devemos agora reafirmar a nossa identidade em Cristo, e eu convido vocês a orarem comigo neste momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais uma manhã. Obrigado por podermos meditar na Tua Palavra e aprender mais de Ti. Senhor, nos ajude a ter mais esperança em Ti. Nos ajude, Pai, a termos a nossa fé firmada na Tua Palavra e na certeza de que um dia iremos estar contigo na glória, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento e onde o Senhor enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Pai, de forma semelhante, nos ajude, Senhor, a identificarmos a nossa identidade em Cristo. Não permita, Pai, que a nossa identidade seja moldada pelos padrões do mundo, mas que a nossa identidade seja firmada na palavra do Senhor, a identidade de um filho de Deus, de alguém que foi redimido pelo sangue do Senhor Jesus e foi comprado, não mais escravos do pecado, Senhor, mas agora filhos de Deus. E é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.